O Corinthians adiantou mesmo a cota do Campeonato Paulista de 2026. Vídeo de hoje do canal do Nicola traz a resposta e fala também sobre um zagueiro de saída pela desorganização alvinegra, além das últimas de mercado, bastidores, finanças e muito mais. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui, sem perder tempo, pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações para falar sobre o Corinthians, com informação sobre antecipação de cotas e saída gratuita de jogador. Começando com essa primeira parte das cotas. Nessa semana, jornalistas que cobrem o Corinthians chegaram a afirmar que o Timão adiantou as cotas do Paulistão de 2026 para ter dinheiro para uma série de pagamentos. Você sabe que desde segunda-feira da semana passada, o Augusto Melo foi afastado e o Osmar Stabile assumiu no seu lugar com uma série de contas a pagar e quase nenhum dinheiro em caixa. Então surgiu a notícia de que o Corinthians procurou a Federação Paulista e pediu a antecipação da cota de 44 milhões do Campeonato Paulista do ano que vem. O Osmar Stabile informou que não houve antecipação de receitas, ou seja, ele desmentiu essa informação. Mas é importante contar que o Corinthians conseguiu um empréstimo oferecendo garantias como recebíveis do Paulistão do ano que vem. Então, de fato, não houve uma antecipação da cota do Paulistão, mas o Corinthians deu como garantia essa cota que vem da Federação Paulista para o campeonato do ano que vem, em caso de não pagamento desse empréstimo bancário. Importante contar que por não ter pego um empréstimo no banco, sem esse recebível, o Corinthians conseguiu um juros menor, em vez de 3%, juros de 1,5%. Informação exclusiva, quero contar que o Corinthians também procurou os representantes da Esportes da Sorte, seu patrocinador master, para requerer parte de um adiantamento a que terá direito o Corinthians pelo próximo ano de contrato. São mais ou menos 100 milhões de reais por ano que a Esportes da Sorte paga ao Corinthians e o Timão está tentando antecipar uma quantia desse dinheiro para ter um pouquinho mais de fluxo de caixa. Só para completar, e aqui vem outra informação exclusiva, o Timão tinha tudo acertado para a renovação de contrato do zagueiro William, que chegou em 2021 ao Parque São Jorge para o Sub-15, foi titular no Sub-15, foi titular no Sub-17 e virou titular no Sub-20. Na temporada atual foram 24 jogos e 2 gols. Pois bem, tudo certo para a renovação de contrato, bastava que alguém da nova diretoria fosse até o CT ontem para assinar essa renovação de contrato. Mas, por conta de uma série de problemas ligados à invasão lá no Parque São Jorge, ninguém da diretoria de futebol foi até o CT. O William ficou esperando, sem a assinatura da renovação, ele foi embora e se despediu do clube pelas redes sociais, postando o seguinte, abre aspas, foram 4 anos de muito aprendizado e gratidão ao Corinthians e a todos os funcionários. Até logo, ciclos se encerram, novos se iniciam, dando a entender que está de saída do Timão, enorme perda de um jogador que já vinha, inclusive, treinando em alguns momentos com o elenco principal e poderia ser solução para o Timão muito em breve. Bora ver se ainda há tempo para reconsiderar e garantir essa renovação ou se de fato o Corinthians perdeu o jogador. Prometo ficar de olho nessa história, só peço que deixe like, se inscreva no canal. Boa noite, Nicola, você sabe quem vai ser dispensado do Corinthians na janela da metade do ano? Bora falar sobre isso, Jefferson. Vários setoristas do Timão começaram a discutir e debater sobre o tema nas últimas horas, né? A verdade é que não vai haver uma lista de dispensas, e sim existe uma lista de dispensáveis. Qual que é a diferença, Nicola? A lista de dispensas inclui jogadores que você vai mandar embora. Entre os dispensáveis são aqueles atletas que o Corinthians não conta e gostaria que recebesse proposta para negociar. Quais são os 12 atletas que hoje não fazem parte dos planos do Dorival Júnior? Goleiro Donelli, tá? Lateral direito Maná, os laterais esquerdos Hugo e Palácios. Estou tentando lembrar tudo de cabeça, mas acho mais fácil achar a relação. Aí eu lembro que no meio campo, já falei 4, né? Volante Rian, o também volante Charles. Tinham até especulado que o Charles poderia ir para o Ceará, o presidente falou que é mentira. Achei a lista aqui, tá? O zagueiro João Pedro Tchoca, o também zagueiro Félix Torres, o volante Alex Santana, o meia Igor Coronado e os atacantes Giovani e Kaique. Desses 12, 2 já tem a saída praticamente acertada. Giovani tem contrato até o fim desse mês e desde o ano passado o Corinthians tenta sem sucesso a prorrogação do contrato dele. Então Giovani, nos próximos dias a gente deve conhecer o próximo clube dele. Sobre o Alex Santana, empréstimo com o Grêmio bem perto de ser finalizado.
operação que não vai render dinheiro ao Corinthians, mas vai assegurar pelo menos uma economia salarial. O Alex Santana ganha acima de R$500 mil mensais. Dos demais, o Donelli, o Léo Maná, o Tchoca e o Kaique são jogadores que o Corinthians gostaria que ganhassem experiência. Pressão que se tem do Dorival é de que esses caras estão muito verdes para jogar no Corinthians, né? Então eles vão ter dificuldade. Então, se aparecessem clubes interessados na Série A, na Série B, para empréstimo, que eles pudessem jogar com mais frequência, eles iriam para depois voltar. E os negócios mais preocupantes, aqueles mais caros, do Félix Torres, que havia sido comprado por mais de R$30 milhões. Inclusive, o Corinthians deve dinheiro ao Santos Laguna, que já entrou na FIFA, mais um processo contra o Timão, além do Igor Coronado. O contrato do Igor se encerra em dezembro e ele custa, entre salários, direitos de imagem e luvas, R$2 milhões por mês, tá bom? Quero falar agora sobre mais um dia de caos no Corinthians, com direito à derrota na justiça, mais uma do Augusto Melo, e invasão no Parque São Jorge. Cerca de 200 torcedores, representando 6 torcidas organizadas, invadiram a sede social do clube, e concorrentes fecharam o portão, afirmando que não saem do Parque São Jorge. Eles estão tomando o poder do clube. É meio que um ato simbólico, né? Não dá para imaginar que a Gaviões, que a Camisa 12 e as outras organizadas vão passar a decidir o futuro do clube. Mas essa manifestação tem alguns objetivos, entre eles a exigência de que o integrante do fiel torcedor passe a votar na eleição para presidente, de que exista uma mudança radical no estatuto do clube, além de punição a responsáveis que deixarem o clube com dívidas. Se assumir o Corinthians como presidente, causou dívida para o clube, você é responsabilizado. Esses são os 3 pontos principais da reivindicação de torcedores que prometem não deixar o Parque São Jorge enquanto essas medidas não forem atendidas. Entre os 200 integrantes de organizadas estão pessoas da Gaviões da Fiel, da Camisa 12, do Pavilhão 9, Estopim da Fiel, Coringão Chopp e Fiel Macabra. Importante contar também que nessa terça-feira, Augusto Melo sofreu sua 5ª derrota na justiça nos últimos dias. Desde a semana passada, retrasada para ser mais específico, Augusto e seus pares têm recorrido à justiça para tentar liminares e decisões favoráveis que permitam a ele voltar ao cargo de presidente. No primeiro momento, a tentativa era de impedir a realização da votação da segunda-feira passada. Agora, de tentar mostrar que o Augusto ainda pode ser presidente. Nessa terça-feira, por exemplo, Roberto William Miguel, que é conselheiro do Corinthians, alegava que o Romeu Tuma Júnior desrespeitou o estatuto ao convocar a reunião da última segunda-feira sem garantir prazo para a defesa. Acontece que a desembargadora Clara Maria rejeitou o pedido e foi extremamente forte em suas palavras. Abre aspas para ela, mais do que isso. Ela classifica o pedido como uma tentativa de burlar a ordem dos processos e critica o uso do judiciário para uma disputa interna de um clube de futebol. Algo como, se liga, você está fazendo algo que não... Você está atrapalhando o processo da justiça com coisas que não têm a ver e não dizem respeito à justiça. Enfim, verdadeiro caos tomando conta do Parque São Jorge. Perguntando o que está acontecendo no Corinthians, nesse momento o principal problema no Corinthians é uma disputa gigante por poder. O Augusto Melo foi eleito de forma democrática presidente do Corinthians num mandato que começou em janeiro do ano passado, ao mesmo tempo em que ele conseguiu acordos comerciais espetaculares com a TV, com fornecedor de material, fornecedor não, mas com TV, com patrocinadores e tudo mais. Foram uma série de escândalos, uma série. Entre eles, o principal caso Vaidbet, que se transformou num inquérito policial e, mais recentemente, num indiciamento. Ele foi acusado de lavagem de dinheiro, associação criminosa e furto qualificado. Ele e mais 2 braços direitos dele no Corinthians. Por conta disso, o processo de impeachment, que já havia sido aberto no ano passado, foi ratificado no Conselho e agora só depende da votação dos sócios para que o Augusto seja excluído da presidência de forma definitiva. A votação está marcada para 9 de agosto. O Augusto está tentando de todas as maneiras voltar ao poder. Nessa terça-feira, um conselheiro do grupo dele fez um pedido na Justiça, no Tribunal de Justiça, alegando que o Romeu Tuma Júnior não tinha autoridade que o Romeu Tuma Júnior cometeu um erro quando convocou a votação da segunda-feira passada. Segundo esse conselheiro, Roberto William Miguel, o Romeu Tuma desrespeitou o estatuto ao convocar a reunião sem garantir prazo para a defesa. E pela 5ª vez seguida,
uma liminar do grupo de apoiadores do Augusto foi negada pela Justiça. No caso de hoje, a desembargadora Clara Maria cagou na cabeça dos apoiadores do Augusto. Ela disse, entre outras coisas, que esse pedido é uma tentativa de burlar a ordem dos processos, e ela ainda criticou o uso do judiciário para uma disputa interna de um clube de futebol. Diante desse cenário, está ficando cada vez mais evidente que o Augusto não volta mais. Se existir alguma chance, essa chance não, ela está cada vez menor. Hoje rolou um episódio, mais um, bastante frustrante na vida corintiana. 6 torcidas organizadas e mais ou menos 200 pessoas estiveram no Parque São Jorge, a sede social do clube, e invadiram a sede social. Entre as organizadas, a Gaviões, a Camisa 12, a Estopim, eles invadiram a parte destinada aos sócios e trancaram com uma corrente, afirmando que só sairiam de lá a partir do momento em que os atuais dirigentes do Corinthians aceitassem mudanças. Entre as mudanças, a participação do sócio-torcedor na eleição para presidente, uma mudança no estatuto interno do clube, enfim, uma série de outras medidas, né? A verdade é que a polícia foi acionada e precisou ir lá para conter os ânimos. É a segunda vez em 3 dias que a polícia dá expediente lá no Parque São Jorge. No último sábado, aquele vexame, aquele escândalo, tentativa de golpe de Augusto Melo e companhia. O Corinthians, mais uma vez, marcado em páginas policiais, algo absolutamente frustrante, decepcionante. Eu não sou corintiano, né, mas fico imaginando na pele do corintiano que não vê, que vê o time cometendo uma vergonha atrás da outra, né? E é o clube gigante, o segundo maior, mais popular do país e o mais popular na maior cidade da América do Sul. Bom, deixa eu continuar respondendo a perguntas, dúvidas e sugestões. O que vocês querem saber na noite dessa terça-feira? Se você quer viver de YouTube, adquira nossa mentoria e tenha resultados significantes como estes que aparecem na tela dos últimos 28 dias. Esses são resultados de alguns canais que estão gerando receita pra gente aí e vídeos idênticos a esse que você acabou de ver sobre corte de notícias de futebol. Se você quer aprender, quer adquirir a nossa mentoria, deixa aí no comentário o seu número de WhatsApp pra gente entrar em contato e estar alinhando com você. Até mais! Família brasileira, ficamos aqui com aquele giro de notícias do maior clube brasileiro. Agora que a gente tá falando realmente do Coringão. Se você ficou no vídeo até agora, não esqueça de deixar aquele like maroto, inscreva-se no canal, ative o sininho das notificações, vai ficar por dentro de todas as atualizações. E é isso aí, né, rapaziada, boa. Ficaremos por aqui, um grande abraço no seu coração, até o próximo vídeo. Vamos por tudo, vamos pra cima.